uma das mais instigantes empreitadas do homem no espaço. Garantir a permanência de pesquisadores numa estrutura adaptada para a realização de diversas experiências científicas. Tudo isso em plena órbita terrestre. A Estação Espacial Internacional, o projeto mais inovador desde o início da corrida espacial, e pode ser até uma plataforma de lançamento para expedições a pontos distantes do universo. Em média, os astronautas vivem ali por 6 meses, com uma vista invejável para o planeta Terra. Para levá-los até lá e mantê-los sob os efeitos da microgravidade, a ciência e a tecnologia mundial avançaram durante décadas em diversas áreas, com soluções que estão aí no seu dia a dia. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. E como será a vida na Estação Espacial Internacional? Você vai ver agora a rotina dos astronautas que vivem lá por meses. Como dormem, o que comem, os exercícios físicos e até o que fazem nas horas de folga. Com certeza você já deve ter imaginado como é a rotina no espaço. Trabalhar, dormir, comer, são atividades complicadas num ambiente com microgravidade. Escovar os dentes, tomar banho, usar banheiro, as necessidades de higiene dos astronautas são iguais às de qualquer pessoa. Mas esses profissionais se cuidam de uma maneira diferente no espaço. Lavar o cabelo, por exemplo, requer habilidade. Primeiro passo, molhar o cabelo. A água se espalha e é preciso pegar o máximo que conseguir. Depois, um shampoo especial que não faz espuma e uma toalha ajudam a remover a sujeira. Um pouco mais de água e pronto. É só esperar secar, o que não demora muito. A água que evapora do cabelo vira a umidade do ar, que é coletada por um sistema de ar-condicionado. Depois de passar por processos, se transformará em água potável novamente. Quanto à alimentação, as equipes da Estação Espacial Internacional viajam preparadas com estoques de comida. É como acampar. Alimentos não perecíveis e bem embalados são os mais adequados. Alguns podem ser consumidos diretamente, outros precisam de água no preparo, como o macarrão. Há um fogão para esquentar as refeições, mas não existe geladeira. Por isso, tudo deve ser armazenado de maneira correta para não estragar. Dormir também é uma tarefa curiosa. Existem cabines individuais com sacos de dormir. Como não há em cima ou embaixo, os astronautas podem descansar em qualquer posição. No entanto, eles precisam se prender à cama para não baterem em nada enquanto dormem. As equipes também têm momentos de diversão e tempo livre, como finais de semana. É momento de relaxar, ler um livro ou tocar um instrumento. Um dos passatempos preferidos é olhar pela janela. Espetáculos como o sol nascendo ou se pondo podem ser vistos a cada 45 minutos. Trabalhar e se exercitar tomam a maior parte do tempo dos astronautas. As atividades físicas para prevenir perda de musculatura e lesões duram 2 horas e são realizadas todos os dias, em equipamentos próprios para microgravidade. Chris Hadfield, o astronauta celebridade, ficou famoso por publicar vídeos na internet em que mostrava o dia a dia na Estação Espacial Internacional. Neles é possível ver como fazer tacos, cortar o cabelo e muitas outras curiosidades da vida no espaço. A bordo da Estação Internacional, 2 astronautas da NASA revelam detalhes de como é a vida lá dentro, onde chegam a passar até 6 meses. Ao comentar o fato de que já teve que consertar um defeito que surgiu de surpresa na parte externa da estação durante uma caminhada espacial, Rick Mastracchio disse que isso é normal e que eles recebem um intenso treinamento para enfrentar essas situações. Eles sabem que é preciso manter um alto grau de alerta em relação às tarefas que estão realizando, mas ao mesmo tempo é preciso ficar calmo. É para isso que somos treinados. Já participei de várias caminhadas no espaço. Se alguma coisa der errado, temos procedimentos a seguir, trabalhando em conjunto com o pessoal de apoio em terra. Mas é claro que quando surge algum problema, o coração se acelera um pouco. Mike Hopkins comenta que durante o tempo em que os astronautas permanecem na estação, apesar das inúmeras tarefas, sempre sobra um tempo para relaxar e olhar a Terra lá de cima. Essa visão, segundo ele, é incrível. Estamos sempre muito ocupados, mas há momentos para uma pausa e reflexão, comenta.
O lixo é outra questão que eles precisam enfrentar com cuidado. Hopkins conta que eles tinham acabado de despachar o lixo acumulado a bordo de uma nave que havia acoplado um mês antes na estação. A nave tinha transportado suprimentos para os astronautas, como alimentos, roupas e material para experiências científicas. E na volta, trouxe tudo que tinha que ser descartado. Após a partida da cápsula, segundo ele, foi um alívio, porque a estação ficou mais limpa e vazia. Nesse ponto, Mastráquio descreve como é um dia a bordo da estação. Levantamos muito cedo e temos cerca de 1 hora para o café da manhã e para ficar prontos para mais um dia de trabalho. Então, a primeira coisa que fazemos é participar de uma reunião com o pessoal de terra. E eles nos passam as tarefas que precisamos realizar naquele dia. Essa escala inclui 3 itens básicos, pelo menos 2 horas e meia de exercícios físicos, algumas horas dedicadas à manutenção dos equipamentos da estação e em seguida vem a parte principal, que são as experiências científicas. Em relação ao filme Gravidade, Mastráquio disse que não dá para comparar a ficção com a realidade. Aquilo é um filme e é natural que os atores tenham uma reação um tanto exagerada diante de alguns problemas. Na vida real, ele observa, somos treinados para manter a calma e resolver o que for preciso. Também temos apoio do pessoal de terra para enfrentar as dificuldades que possam surgir. O filme Gravidade é excelente, vale a pena ver, mas é claro que não é muito realista, diz o astronauta. Entre os projetos da Estação Espacial Internacional está o cultivo de vegetais em câmaras. O objetivo é saber se plantas podem crescer no ambiente espacial com microgravidade. A técnica também serve de terapia para os astronautas. A pesquisa começou durante a Expedição 39. O Sistema de Produção Vegetal, VEG, é uma unidade de crescimento de plantas capaz de desenvolver culturas como espécies consumidas em saladas e assim fornecer à tripulação uma fonte nutritiva e segura de alimentos frescos, além de uma ferramenta de relaxamento e recreação. Estudos da NASA mostraram que cuidar de uma plantação alivia o estresse psicológico causado pelo isolamento no espaço, diminui a depressão e faz os astronautas se sentirem mais próximos da Terra. O equipamento conta com uma câmara com compartimentos onde ficam as sementes, que recebem nutrientes, temperatura e luz adequada. Há também uma fonte de dióxido de carbono, tudo controlado pela cabine de comando. Funciona assim: os astronautas equipados com óculos especiais ativam luzes de LED vermelhas, azuis e verdes dentro da câmara, e então as sementes são inseridas nos compartimentos, chamados de almofadas. Cada um deles possui uma espécie de argila e 100 ml de água. A primeira planta escolhida foi a alface romana. Quando acabarem de crescer, os vegetais serão colhidos, congelados e armazenados para retornar à terra até o final deste ano, quando serão submetidos a testes para checar se estão saudáveis, limpos, livres de bactérias. O sistema foi desenvolvido pela Orbital Technologies e testado pela NASA primeiro por aqui. O cultivo é mais trabalhoso do que aqui na Terra e o crescimento das plantas mais lento. Antes de cada expedição, os astronautas se preparam física e psicologicamente para enfrentar as longas viagens e os efeitos do espaço. Perda da musculatura e da coordenação motora, além da redução das funções cardíacas, são alguns danos que o corpo sofre nas missões espaciais. Flutuar, dar cambalhotas no ar, andar pelas paredes e pelo teto. Tudo isso é possível em ambiente com microgravidade. Parece divertido, mas não ter uma força que puxa os corpos para baixo tem efeitos negativos no organismo, e não são poucos. Em exposições prolongadas, há perda de minerais, o que torna a estrutura dos ossos mais frágil, facilitando as fraturas. A desmineralização ainda facilita o aparecimento de cálculos renais. Distúrbios motores também são comuns. Foram observadas dificuldades de controle de movimentos de mãos e pernas para locomoção, alterações na performance visual e problemas de orientação. A pior fase se dá no período imediatamente após a transição de gravidade. Os músculos também sofrem.
Suas fibras encolhem, deixando os astronautas mais fracos e prejudicando a coordenação motora. No entanto, um dos efeitos mais perigosos para o corpo é a redução das funções cardíacas. Ela coloca as equipes em risco, por isso as missões não podem ser tão prolongadas. Arritmias e diminuição da oxigenação dos músculos são frequentes. Logo após a decolagem, os fluidos do corpo, incluindo o sangue, vão para a cabeça. Essa redução sanguínea na parte inferior do corpo pode causar queda de pressão, desmaios e anemia temporária. Também ocorre dilatação dos vasos e inchaço no rosto. Os riscos são controlados com exercícios físicos realizados antes e durante a viagem espacial e com rígida seleção de profissionais para que sejam escolhidos os mais aptos para cada missão. A Estação Espacial Internacional é a sucessora de projetos inovadores, como o Skylab americano ou a Mir russa. Com o fim da Guerra Fria, caiu o muro que dividia pesquisadores de instituições de ponta ao redor do mundo. Estava aberto o caminho para o projeto colaborativo da ISS. A missão Skylab foi um projeto pioneiro da NASA para colocar um laboratório no espaço. Lançada em maio de 1973, a estação chegou a receber 3 missões tripuladas, mas algumas falhas na estrutura impediram a realização da maioria das pesquisas que deveriam ser feitas a bordo do laboratório. Finalmente, em julho de 1979, a estação se desintegrou ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Alguns pedaços da estrutura chegaram a cair sobre o Oceano Pacífico e áreas remotas da Austrália. Apesar do fracasso da missão, os cientistas acreditam ter aprendido com os erros cometidos naquele projeto e acreditam que o Skylab abriu o caminho para a atual Estação Espacial Internacional. Outra contribuição importante para a atual estação, segundo os cientistas, veio do projeto Mir, da antiga União Soviética. A Mir foi a primeira estação de pesquisa científica habitada a longo prazo no espaço. Projetada para funcionar por apenas 5 anos, de 1986 a 91, ela permaneceu em operação por 15 anos, até 2001, recebendo astronautas de vários países. Foi de lá que o jornalista japonês transmitiu, ao vivo, um programa para uma emissora de TV de Tóquio, em dezembro de 1991. E também foi a bordo da Mir que o astronauta russo Valery Polyakov bateu o recorde de permanência do homem no espaço, 438 dias. Em outubro do ano 2000, chegava à ISS a primeira missão tripulada, com um americano e 2 russos. De lá para cá já são 40 missões. 6 astronautas compõem a Expedição 40. O objetivo da missão é dar sequência a uma série de pesquisas, entre elas um estudo para entender o processo do envelhecimento humano no espaço. A tripulação partiu do Cazaquistão a bordo da nave Soyuz no fim de maio. 3 astronautas completaram a equipe que já estava lá. Ao todo são 6 profissionais que ficarão na Estação Espacial Internacional por 6 meses. A missão 40 leva o nome de Blue Dot, em homenagem ao astrônomo Carl Sagan, que descreveu a Terra como um pálido ponto azul, inspirado por uma foto tirada pela nave Voyager da NASA. A missão inclui um extenso programa científico. Nos próximos meses serão realizadas mais de 40 experiências de física, fisiologia humana, biologia de radiação, pesquisa solar, biotecnologia e astrofísica. Entre elas, uma pesquisa sobre o processo de envelhecimento no espaço. O estudo observa a adaptação e regeneração da pele no espaço e compara o comportamento do tecido a outros órgãos humanos na adaptação à ausência de peso. We want to wish all the teams and fans on the ground in Brazil. Em vídeo da NASA, parte da tripulação deseja sorte aos times que jogam na Copa do Mundo aqui no Brasil. Depois ainda arriscam um futebol improvisado. Celulares, travesseiros, óculos escuros. Você sabia que muitos produtos usados no seu dia a dia só existem graças ao desenvolvimento de tecnologias para utilização no espaço?
Para enviar robôs a Marte e sondas ao sistema solar, materiais e equipamentos de alta tecnologia são desenvolvidos pela NASA. De acordo com a lei norte-americana, a agência espacial é obrigada a divulgar essas invenções para uso privado e centenas delas já viraram produtos comerciais. Muitos deles que você provavelmente utiliza. Desde 1976, mais de 1.300 tecnologias criadas para o espaço chegaram ao mercado. Os novos modelos de óculos de sol, por exemplo, usam uma tecnologia que foi desenvolvida pela NASA em 1980 para proteger os astronautas dos raios solares nocivos. As lentes, que foram inspiradas nos olhos das aves de rapina, filtram os raios ultravioletas e deixam passar os outros tipos de luz. Como é preciso levar pequenas quantidades de água nas missões, a NASA teve que desenvolver um sistema de filtro eficiente. O método criado usa eletrodos de cobre e prata para ionizar e destruir bactérias. Hoje ele é utilizado em estações de tratamento em dezenas de países. Até os travesseiros ficaram mais confortáveis por causa das missões espaciais. Em 1966, os cientistas da agência procuravam uma forma de melhorar o amortecimento para os assentos dos astronautas. O resultado foi uma espuma de poliuretano que adapta-se ao corpo da pessoa e mantém seu formato. O material de alta densidade fica mais suave em contato com o calor do corpo, permitindo moldar-se em poucos minutos. Depois que o peso é removido, volta à sua forma original. Os celulares também foram impactados com as inovações. Na década de 60, os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato desenvolveram o conceito da câmera digital, que mais tarde foi criada pela Kodak. Nos anos 90, eles trabalharam para deixá-las pequenas o bastante para caberem nas sondas espaciais, sem que a qualidade da imagem fosse prejudicada. Hoje, é difícil encontrar uma loja que venda um aparelho de telefone móvel sem câmera fotográfica. Agora você pode ver a Terra ao vivo pela internet. A NASA testa câmeras de alta definição para captar imagens do planeta lá do espaço. Os equipamentos foram colocados na parte externa da Estação Espacial Internacional. 4 modelos de câmeras HD foram acopladas à estação. A ideia é saber qual responde melhor às condições espaciais. Depois, o equipamento será instalado definitivamente e vai transmitir imagens em alta definição para a Terra. As câmeras são colocadas dentro de caixas de proteção, com temperaturas adequadas para o funcionamento. Segundo o site da NASA, alguns componentes foram adaptados com a ajuda de estudantes de ensino médio que participam de um programa da agência para a criação de hardwares úteis na exploração espacial. O principal desafio é a resistência das câmeras à radiação. A vencedora também será usada em futuras missões da NASA. Em instantes, pesquisadores afirmam que é possível se comunicar com alienígenas. E mais, cientistas acreditam que podem enviar mensagens através do túnel do tempo no espaço. A gente volta já. Um livro lançado pela NASA vai mexer com a imaginação dos curiosos. Ele revela as formas de comunicação possíveis entre os humanos e os extraterrestres. As pinturas rupestres encontradas em escavações arqueológicas podem ter sido uma forma de comunicação entre extraterrestres e ancestrais humanos. A afirmação está no livro Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar, organizado por pesquisadores da NASA e do Instituto SETI, especializado na busca por vida inteligente fora da Terra. No volume de 330 páginas, os cientistas do Instituto, que utilizam um conjunto de antenas para ouvir sinais do espaço, detalham os meios possíveis de receber e enviar mensagens e como essa comunicação poderá ser feita no futuro. Um estudo inédito será desenvolvido pela NASA. Durante um ano, 2 irmãos gêmeos vão participar de um experimento onde manterão os mesmos hábitos. Com detalhe, hein?
Um deles vai ficar na Terra e o outro na estação espacial. O objetivo é descobrir os efeitos da microgravidade no corpo humano, num longo período de tempo. Durante os 12 meses em que Scott Kelly estará na Estação Espacial Internacional, seu irmão gêmeo, Mark Kelly, também ficará em missão, só que na Terra. O objetivo do experimento é medir como a longo prazo a falta de gravidade no espaço afeta o corpo humano, já que geralmente as missões não passam de 7 meses. Os dois passarão por testes antes, durante e depois do estudo, que medirá as mudanças na genética, bioquímica, visão e cognição dos irmãos. Até então, nenhuma missão da NASA deixou astronautas em órbita por mais de 7 meses, e nenhum estudo do tipo já foi feito com pessoas geneticamente idênticas. Mark, na Terra, terá uma rotina com até 2 horas de exercícios físicos diários e uma alimentação restrita ao mesmo tipo de comida da estação espacial. O estudo remete ao paradoxo dos gêmeos, formulado por Albert Einstein. A ideia do físico é parecida com a que a NASA colocará em prática. Segundo a teoria de Einstein, uma pessoa que vivesse um tempo no espaço voltaria mais jovem do que outra da mesma idade. A diferença, porém, é que a teoria de Einstein foi formulada levando em consideração uma viagem na velocidade da luz, o que é inviável com as tecnologias atuais. Uma boa notícia para os astronautas que não querem perder um episódio da série favorita ou qualquer outro desses programas disponíveis na internet. Graças a cientistas da NASA e do MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, até a Lua passou a ter banda larga. E acredite, a conexão por lá é mais rápida do que a de muitos lugares aqui da Terra. O objetivo da iniciativa é possibilitar a transferência de dados entre a Terra e a Lua. Esse canal de comunicação foi feito a partir de lasers que ultrapassam os milhares de quilômetros entre os corpos celestes e enviam sinal de internet, com um satélite em órbita na Lua. O projeto faz parte de um programa da NASA que pesquisa as condições atmosféricas e ambientais da Lua. O resultado foi que a velocidade da internet lunar chegou a 20 megabytes por segundo. Isso significa que seria possível fazer o download de um filme em alta definição em cerca de 20 minutos. Para se ter uma ideia, a velocidade média de internet no Brasil é de 2,7 megabytes por segundo, quase 10 vezes mais lenta que na Lua. Quem nunca desejou receber uma mensagem do futuro com boas notícias ou mesmo os números sorteados da loteria? Um físico da Universidade de Cambridge acredita que isso é possível. Ele defende que dá para enviar mensagens através do tempo usando pulsos de luz. No filme De Volta para o Futuro, um jovem aciona uma máquina do tempo e retorna a um passado de várias décadas. Lá conhece seus pais antes do casamento deles e, portanto, quando ele nem era nascido, e passa a viver uma série de aventuras numa outra época. Os cientistas não se propõem a tanto, mas o professor de física da Universidade de Cambridge, Luke Beecher, acredita que no futuro o homem poderá realizar viagens no túnel do tempo, mas apenas para mensagens, não para os humanos. E essas mensagens poderiam ser enviadas para um passado distante ou para o futuro, por meio de feixes de luz. Butcher garante que não está sozinho na defesa dessa teoria e afirma que um dos primeiros cientistas a pensar nessa hipótese foi Albert Einstein, que também teria apostado na comunicação com outras eras. No próximo bloco, em nova missão, a NASA pretende estudar os campos magnéticos da Terra e ainda um projeto espacial revolucionário criado por uma menina russa de 13 anos. Não sai daí.
Uma missão ambiciosa da NASA está prevista para março de 2015. 4 naves idênticas serão lançadas para estudar o processo em que os campos magnéticos da Terra ligam e desligam, conhecido como reconexão magnética. O objetivo da missão é entender melhor a conexão entre o Sol e a Terra, responsável pela transferência de energia e as condições do clima espacial em torno do planeta. As naves lançadas pela NASA estudarão como os campos magnéticos dos dois se conectam, produzindo uma transmissão explosiva de energia. Esse processo, chamado de reconexão magnética, influencia diretamente o clima e afeta sistemas da tecnologia moderna da Terra, como as redes de telecomunicação, navegação por GPS, satélites e redes de energia. A MMS revelará pela primeira vez em escala tridimensional a velocidade das partículas de energia nas regiões de reconexão próximas à Terra, onde a maioria dos eventos energéticos se origina. As 4 naves estarão juntas, posicionadas em forma de triângulo, para que possam capturar a estrutura tridimensional da reconexão magnética. Para se ter uma ideia da dificuldade da operação, seria como se um avião, na atmosfera, voasse em direção ao olho de um furacão. A missão irá direto para o centro da tempestade magnética. Uma menina de apenas 13 anos criou um projeto revolucionário, uma nave capaz de viajar para outra galáxia. O módulo poderia levar 500 pessoas a bordo e salvar a existência humana no caso de não ser mais possível habitar a Terra. A nave utilizaria como combustível o próprio ambiente interestelar, composto por 70% de hidrogênio, que seria capturado por um funil magnético para ser comprimido e aquecido, gerando uma reação termonuclear. A tecnologia permitiria que a nave chegasse até Alpha Centauri, a galáxia mais próxima da Via Láctea, numa viagem de 42 anos. Com as tecnologias existentes hoje, isso só seria possível com 50 mil anos. Chamada de Terra, a nave poderia transportar 500 pessoas que iriam se alimentar com comidas sintéticas ou feitas através do cultivo hidropônico. A garota russa Ekaterina Trushcheva idealizou a criação do veículo intergaláctico, preocupada com a possibilidade de um dia a Terra se tornar inabitável para humanos ou desaparecer, com uma explosão solar, por exemplo. A Estação Espacial Internacional tem muitos críticos, inclusive dentro da comunidade científica. Alguns dizem que os recursos utilizados nessa empreitada poderiam ser melhor utilizados em missões não tripuladas ao espaço. Outros defendem que o investimento seria capaz de resolver graves problemas sociais aqui na Terra. Apesar dos críticos, a ISS e todo o esforço investido na pesquisa espacial já renderam muitos avanços em áreas diversas, que vão da medicina à alimentação, passando até pela indústria têxtil. O que isso dará às futuras gerações que poderão explorar o espaço, só o tempo vai dizer. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7h30 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.